Policiais militares prenderam no fim da manhã de ontem João Vitor dos Santos Flores, de 26 anos, que foi acusado de agredir a companheira, uma jovem de 22 anos, e também atear fogo em um apartamento na rua São Francisco de Assis, no bairro Aparecido do Norte, região do Caladinho de Baixo, em Coronel Fabriciano. Policiais militares foram informados sobre gritos de uma mulher pedir socorro pela janela de um apartamento. Os policiais ainda foram informados que pouco depois começou a aparecer chamas, o que atraiu a atenção de moradores que ligaram para a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros. Com a chegada das equipes da PM, foi dado início ao combate ao incêndio com extintores até a chegada do Corpo de Bombeiros, que debelou as chamas, evitando que se espalhasse para o prédio. Os envolvidos não se encontravam no apartamento, nem a vítima da agressão, nem o suspeito. Porém, quando os policiais encerravam a ocorrência, passou pelo local, na garupa de um mototaxista, o acusado João Vitor, que seguia sentido a Ipatinga. As equipes da PM foram no encalço e pararam o mototaxista, prendendo João Vitor. A jovem agredida foi encaminhada ao Hospital Dr. José Maria de Moraes para receber atendimento médico diante dos ferimentos, e ela, juntamente com o companheiro acusado, foram apresentados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Segundo a PM, não é a primeira vez que o casal tem uma briga. Inclusive, recentemente, ele estava com medida protetiva, porém a jovem pediu junto à Justiça que fossem retiradas as medidas. O caso agora está em apuração por parte da Polícia Civil. Policiais militares das equipes rodoviária e da 85ª Companhia PM recuperaram um carro furtado em Belo Horizonte. Fato registrado no início da madrugada de hoje no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Os policiais militares em patrulhamento avistaram uma picape Fiat Strada, cujo condutor, ao notar a presença policial, aumentou a velocidade na tentativa de evitar uma abordagem. Diante da suspeita, os policiais saíram em rastreamento e, com apoio dos policiais militares do 58º Batalhão da Companhia 85, fizeram um cerco e pouco depois o suspeito foi abordado. O condutor, identificado como Cláudio Márcio Azevedo, de 51 anos, tentou resistir à abordagem, obrigando os PMs a utilizar de força física. Além do condutor, estavam mais duas pessoas no interior da caminhonete e estavam com destino a Governador Valadares. Os PMs verificaram a picape e confirmaram que ela havia sido furtada na última quarta-feira. Cláudio informou aos PMs que recebeu um certo valor para levar o veículo de Belo Horizonte até o estado da Bahia. Já um passageiro alegou que estava próximo ao terminal rodoviário de Belo Horizonte quando foi abordado pelo autor, oferecendo o transporte até o Governador Valadares pelo valor de R$150. Já uma mulher alegou que pagou R$100 para ser transportada até o Governador Valadares e combinou a viagem através de um aplicativo, o BlaBlaCar. Uma outra picape que também foi apreendida por policiais militares rodoviários na cidade de Itabira. Diante do flagrante, Cláudio foi apresentado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga e a Fiat Strada removida ao pátio credenciado pelo Detran. Mais uma operação desencadeada pelas equipes tático-móvel do 14º Batalhão, um ponto de tráfego localizado na Avenida Macapá, no bairro Veneza 1, próxima à esquina com a Rua Fortaleza. Denúncias anônimas que, após as duas operações realizadas na semana passada, onde algumas pessoas foram presas por envolvimento com tráfico, indicando que o local voltou a ficar movimentado com a traficância, utilizando inclusive um bar nas proximidades. Entre os envolvidos foram citados nomes de algumas pessoas, inclusive um jovem que estaria foragido da justiça. Diante das informações, policiais militares desencadearam uma nova operação para abordar os suspeitos. Com a chegada das equipes pela Rua Fortaleza, os policiais avistaram um indivíduo fazendo contato, possivelmente usuário de drogas, com alguém que estava no interior de um imóvel, com um portão ao lado de um lava-jato. Os PMs observaram pelo buraco da fechadura e avistaram dois indivíduos, sendo um de cor clara, segurando algo nas mãos. Nesse momento, os PMs entraram no local, quando os abordados se esconderam num quarto, sendo depois identificados como Iago Salles Dimas, de 25 anos, e Edson Rodrigues, de 47, encontrado pelos policiais atrás de um colchão um tablete prensado de maconha. Edson tentou enganar os policiais ao dar um outro nome, porém não sabia os dados corretos. Quando acabou revelando o verdadeiro nome, foi encontrado no local um extintor deflagrado de arma de fogo, juntamente com um cartucho percutido, porém não deflagrado. Sem dizer quem seria o dono da droga, eles alegaram apenas que estariam em um bar, porém não informaram quem seriam. Os PMs avistaram o próximo estabelecimento comercial, o João Vitor Alves, de 20 anos, que ao perceber a chegada da PM, alertou outros envolvidos que estavam no local, o Geraldo Henrique Cipriano, de 18 anos, a Gabriela Cristina, de 20, e ainda a Sara Rodrigues, de 19 anos. Ao ser abordado com o João Vitor, encontrado um frasco contendo R$104, numa lixeira, os PMs encontraram algumas porções de crack. Os detidos foram sob suspeita de tráfico e associação tráfico de drogas, sendo apreendidos ainda 3 celulares que poderiam ter alguma informação acerca do tráfico. Quando os PMs estavam no bar, foi avistado um indivíduo chegando pelo beco ao lado deste bar, sendo identificado como um adolescente.
de 16 anos, que seria comparsa dos abordados no estabelecimento. Ele fugiu correndo e foi visto entrando em um barracão no beco. Diante do flagrante, os PMs localizaram o suspeito juntamente com uma outra mulher, Camila Oliveira, de 20 anos, em poder do adolescente, encontrado uma porção de crack e a quantia de R$160. Debaixo do colchão onde estava o casal, apreendida a quantia de R$2.592. Camila foi detida por suspeita de associação, tráfico e corrupção de menores. Todos os envolvidos já possuem passagem pela polícia, inclusive o Geraldo Henrique já havia sido detido na semana passada, juntamente com João Vitor. Todos os envolvidos foram encaminhados para o plantão da Polícia Civil de Ipatinga, juntamente com todo o material apreendido. Um tráfico de drogas registrado na noite passada na rua Padre Américo Magalhães, na região do residencial Fazendinha, em Coronel Fabriciano. 2 adolescentes, ambos com 16 anos, foram detidos por tráfico de drogas. Em patrulhamento, a equipe de EPEMOR avistou 2 suspeitos juntos numa bicicleta, trafegando pelo local. Ao perceber a chegada das equipes da Polícia Militar, eles tentaram sair do local rapidamente, segurando algo na cintura. Diante do flagrante, os policiais resolveram abordar os 2 adolescentes, que foram parados. Durante as buscas em um dos menores, encontrando um tablete de maconha. Já com outro adolescente, os PMs localizaram também mais um tablete de maconha. Um dos menores informou que comprou a droga por R$500, porém não soube informar ou não quis informar o fornecedor. Os 2 adolescentes já possuem passagens policiais também por tráfico de drogas. Os menores infratores foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Na Avenida Brasil, no distrito de Cavagrande, Marliéria, na tarde passada, policiais militares foram acionados pelo Conselho Tutelar de Marliéria, pois havia denúncias dando conta que João Paulo do Carmo, de 31 anos, poderia estar maltratando seus filhos, inclusive com relatos de pessoas de uma escola municipal. As crianças de 4 e 5 anos estariam chegando à escola e contando para os coleguinhas que o pai enfiava a cabeça delas em uma caixa de água com o intuito de castigá-los. Ele, aproveitando a profissão de ser borracheiro, utilizava alguns materiais como tala de pneu para as agressões. Inclusive, alguns moradores já teriam escutado os gritos das crianças pedindo socorro e pedindo para o pai parar de agredi-los. Diante dessas denúncias, o Conselho Tutelar foi conversar com o borracheiro e pediu apoio da Polícia Militar. Com a chegada das equipes, João Paulo se mostrou agressivo e não queria conversar com o Conselho Tutelar e passou a dar sua versão aos policiais militares de forma agressiva e, em certo momento, disse que não escutaria nada o que essas pessoas iriam falar para ela, citando os conselheiros, e teria dito ainda que mataria as conselheiras. E os policiais, após alguns minutos tentando conversar com o João Paulo, se levantou onde se encontrava, na calçada, e começou a caminhar para o interior da oficina. Ele acabou sendo detido por ameaças de morte, acabou que não obedeceu às ordens de parada, obrigando os PMs a abordá-lo e evitar que pegasse algum objeto que poderia ser utilizado como arma. Ele foi imobilizado para conseguir algemá-lo. Enquanto os PMs registravam a ocorrência no quartel, João Paulo teria novamente ameaçado os envolvidos caso a justiça lhe tomasse a guarda dos filhos. Diante da imobilização, ele acabou sofrendo um corte na boca, foi medicado na UPA em Timóteo e depois encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. As conselheiras tutelares alegaram que sentiram-se muito ameaçadas e pediram medidas protetivas contra o João Paulo, segundo informações da Polícia Militar. Na rua Boa Vista, na Vila Noro, em Belo Oriente, foi apreendido um adolescente de 16 anos por tráfico de drogas. Os policiais receberam denúncias anônimas que o menor infrator estaria envolvido com o comércio de drogas e que ameaçava usuários que ficavam em dívida em razão ao consumo de entorpecente. As informações indicavam que o adolescente estava com arma de fogo para intimidar essas pessoas. Diante das informações anônimas, as equipes desencadearam a operação policial para abordar o adolescente. Foi feito contato com familiares do menor infrator, que autorizaram a entrada dos PMs na residência, momento que o adolescente arremessou um celular contra o chão para danificá-lo. Próximo ao quarto do menor infrator, sobre uma mesa, havia 2 balanças de precisão de pequeno porte. Ao lado da mesa, em um buraco de tijolo da parede, encontradas 2 porções grandes de crack, também localizado junto ao celular danificado, a quantia de R$200. No quarto do menor infrator, os policiais encontraram 2 cartuchos calibres 22 e no quintal, durante ainda as buscas, mais uma balança de precisão de maior porte foi localizada sob o fogão velho. Diante do flagrante, o adolescente infrator foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Policiais em Belo Oriente foram informados do Distrito de Perpétuo Socorro na tarde passada sobre um furto de celular. De acordo com a vítima, uma mulher de 43 anos estava trabalhando em um restaurante quando o indivíduo chegou e aproveitou o descuido para furtar o celular da vítima, que estava sob o balcão. Diante das informações, as equipes policiais saíram em rastreamento e localizaram o suspeito que foi denunciado, o Alderson Gonçalves, de 26 anos.
Ele, ao ser abordado, confirmou o furto. Ele que possui registro de roubo em Governador Valadares. Ao ser questionado sobre o fato, o Alderson alegou que havia sido abordado e agredido por 4 populares não identificados que buscavam obter informações sobre o celular furtado. Ainda segundo o autor do furto, uma pessoa desconhecida teria deixado o celular furtado no restaurante onde a vítima se encontrava. Os policiais conduziram o acusado do furto até o hospital Jacques Gonçalves Pereira para ser medicado e liberado. O aparelho recuperado ficou com a vítima. Já o indivíduo, que estaria acolhido em uma clínica de reabilitação na região de Belo Oriente, foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Ipatinga. Repórter Wellington Fred. Itatiaia Patrulha.